Olá, pessoal. Vamos falar da nossa situação 6, tá? A última situação do seminário de Matemática Financeira e Análise de Investimentos, tá ok? Primeiramente, a gente precisa entender, né, o problema está querendo, qual é a proposta dele. Primeiramente, ele traz aqui uma situação de rendas certas, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho a respeito. Já falei em um dos vídeos, se eu não me engano, foi o primeiro da situação 1. Só que esse aqui diferencia um pouquinho, que ele faz a aplicação e resgata o valor 3 meses após a aplicação, tá? Inclusive tem aqui, né? Atenção a esse detalhe. Daqui a pouquinho eu vou dizer por quê. Depois, então vai ser 10 mil por 6 meses a 5%, tá? Só que nós vamos utilizar outros valores para simular, para eu não ter que, para eu não estar resolvendo, né, a questão aqui no vídeo. E aí eu vinculei isso aqui à questão de possibilidades de novos investimentos, especificamente nas ações, que aí, sem dúvida, é o tipo de investimento que o investidor ele tem mais chances de ter um resultado maior, só que o risco também é muito maior, demanda conhecimento, demanda dedicação. Você não pode chegar chegando, achar que já entende de juros compostos e já vai saber aplicar na bolsa de valores, tá? Não é algo que você aprende do dia para a noite, mas enfim, pelo menos para que a gente traga, né, um seminário, pelo menos para que a gente consiga trazer alguns conceitos, algumas dicas, tá? Então eu selecionei aqui, primeiro eu vou resolver essa primeira parte aqui de rendas certas. Vou explicar novamente rapidamente, quem quiser vai lá na situação 1 que vai estar explicado também. E depois eu vou falar o que vocês devem abordar nessa questão do mercado de ações. Combinado? Então vamos lá. Tomando aí essa parte aí, como eu disse, é rendas certas. O que representa rendas certas? Juros compostos de forma individualizada, tudo tá, juros compostos está dentro de tudo, né? Existe o juros simples, que basicamente é só na literatura, e está tudo amarrado a juros compostos. Seja para você projetar alguma coisa, seja para você antecipar, no caso dos descontos, né? Desconto, composto e tal. E mesmo assim, você vai sempre utilizar aquele fator de acumulação de capital, 1 mais I elevado a N. Tá ok? Então, esse assunto onde você aplica, aqui no caso é mês, tá? Mas você pode ser anualmente, enfim, aplica em períodos iguais, parcelas iguais, é o que está dizendo aqui, ó, parcelas iguais, intervalos de tempo constante, não necessariamente mês, pode ser ano a ano. Mas tem uma outra observação, que o resgate coincida com a data da última aplicação. Como assim? Eu entrei no banco para poder fazer o meu último depósito, no caso aí de 10 mil reais. Saí do banco e falei, não, eu quero esse dinheiro todo, porque apareceu uma oportunidade para mim ali, um veículo que eu queria, um lote, uma casa, que seja, vou lá resgatar esse dinheiro hoje, no mesmo dia. Isso é o conceito de rendas certas ou anuidades. Só que o problema diz que o resgate é 3 meses depois, então a gente dá uma ajustada nesse cenário aí. Como assim? Eu trouxe aqui na forma de fluxo de caixa, tá? De gráfico de fluxo de caixa, onde eu alterei os valores aqui, não mais 10 mil, coloquei 200 reais, tá? Seriam, né, no caso aí, 5 depósitos de 200 reais. E, como eu disse, o resgate, que eu estou chamando de X aqui representa saída de caixa, seta para baixo, seta para cima, a entrada de caixa. Então o resgate deveria coincidir aqui, mas não é o caso, tá? Eu vou considerar aqui para esse exemplo, como eu disse aí, ó, parcela de 200, a taxa que eu vou usar é de 8%, o tempo é de 4,
E aí, se eu estou usando 8% ao mês, aqui é 4 meses. Se eu estou usando 8% ao ano, aqui é 4 anos, enfim. E eu vou procurar o meu FV. O que é meu FV? Existe aqui, eu coloquei uma tabelinha aqui de correspondência, né? Eu tenho a fórmula utilizada para calcular rendas certas, e aí lá no vídeo da situação 1 vai estar falando a página do caderno didático que consta essa fórmula, tá? As fórmulas utilizam essa nomenclatura e a calculadora HP também utiliza. Olha só, eu tenho aqui PMT, que é a parcela, tá aqui a tecla PMT. Eu tenho aqui PV, que é o capital, né, naquela formulazinha conhecida de juros compostos, montante é igual ao capital mais capital vezes 1 mais 1 mais I elevado a N. Então, o capital é chamado de valor presente, PV, e o montante é chamado de valor futuro. Então, essa é a situação. O que eu preciso fazer? Na essência, a situação está me dando isso aqui, né? Eu tenho 4 fluxos de caixa. 1, 2, 3, 4. Espera aí, o que eu disse aqui? Deixa eu ver. 4 períodos. Deixa eu fazer só um ajuste aqui, que eu botei um a mais. Mas aqui a gente resolve na hora. Pronto. 4 períodos. 4 períodos a 8%, R$200. Isso seria o formato da renda certa. Só que, qual o cenário que eu tenho? Eu tenho 4 períodos, né, de R$200 de saída, onde eu encontraria na mesma data, né, resgate, coincidente com resgate, eu encontraria. Porém, esse valor ele vai continuar no banco por mais 3 meses. E se ele vai continuar no banco, como eu disse, juros simples só existe na literatura. Ele vai ser capitalizado sobre juros compostos. Então, eu vou encontrar esse valor Y, certo? E depois capitalizá-lo por mais 3 meses, ok? Então, quem quiser ver como resolver isso através da fórmula, como eu disse, recorra ao vídeo da situação 1, que lá vai estar de forma detalhada, tá? Aqui eu já vou para a calculadora. Como é que funciona a HP 12C? Eu preciso zerar a memória, né? Ligar a calculadora e zerar a memória. Aperto a função F, CLX, zerei a memória. Depois eu vou informar o valor da parcela, R$200, pressionar CHS para transformar esse número em um número negativo, representando a saída de caixa, representando as parcelas mensais, tá? Inclusive, na sequência, eu vou apertar PMT, que significa parcela. Feito isso, eu informo a minha taxa de juros, 8, e aperto a tecla I, que eu estaria informando 8%, certo? Num período de 4 meses, 4 anos, enfim, 4N. E, por fim, eu aperto a minha tecla PV. Eu vou encontrar o valor, numa aplicação de R$200, eu vou encontrar um valor de 901,22. Lembrando, mais uma vez, que esse valor será aqui, ó, 4 parcelas coincidindo com o último depósito. Vamos lá fazer isso aqui na prática. Eu tenho aqui a calculadora no Google Chrome. Deixa eu fazer a transição de tela aqui. Vou abrir a calculadora para vocês. Aliás, é aqui. Google Chrome. Então, eu zero a memória da calculadora, como disse, FCLX, e aí eu começo a informar os dados. No caso aí, 200, que é o valor da parcela mensal. Eu aperto CHS para deixá-lo negativo, informar que é uma saída de caixa. E a parcela eu aperto PMT, já informei para a calculadora. Agora eu já vou para o meu outro dado. O meu outro dado, no caso aí, é a taxa, 8I. Já informei a taxa. Agora eu vou informar
o período. O período é 4, pressiono N. Pronto, informei meu período. Agora o que eu estou querendo é saber o valor futuro, o montante, quanto é que eu vou conseguir resgatar no final do período. Considerando, mais uma vez, se fosse coincidindo com o último depósito, como eu mostrei no slide, 901,22, tá? Vamos voltar então lá para os nossos slides. R$ 901,22, tá aí. Só que, como eu havia dito, eu preciso capitalizar por mais 3 meses, porque eu vou deixar esse dinheiro aplicado no banco. Eu não vou acrescentar outras parcelas, mas eu vou deixar esse dinheiro aplicado no banco. O que eu preciso fazer? Mais uma vez, zero a memória da calculadora, digito o valor, 901,22, aperto CHS para dizer que é uma saída do fluxo de caixa. Eu interpreto como sendo assim: eu saquei o dinheiro, estou aplicando novamente, só que agora é juros compostos, vou deixar por 3 meses, tá? Na sequência, eu vou digitar 3 e o período, a taxa é a mesma, 8%, e vou verificar qual vai ser o meu FV, que no caso é 1.135. Vamos lá para ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Então eu vou retornar a minha tela. R$ 901,22, eu vou digitar. Às vezes eu poderia ter aproveitado, né, o resultado que eu já tinha lá, mas enfim, 901,22, aqui vai dar o mesmo efeito. CHS para deixá-lo negativo, vou apertar PV para dizer que esse é o valor inicial, certo? Como se fosse o capital que está sendo investido naquela data. Na sequência, eu vou informar o tempo, 3N. Por que 3? Porque tá faltando capitalizar 3 meses, né? Eu tinha capitalizado um período com parcelas, com depósitos mensais, agora não está tendo depósito, mas está tendo a capitalização por um período de 3 meses. Agora eu vou informar a taxa, que é 8%, continua. Inclusive uma taxa até bem alta aí, né? Perto da realidade nossa aí, mas isso é só título de exemplo, tá? E por fim, eu aperto a tecla FV, que representa valor futuro, tá? É o meu montante. Então, exatamente o valor encontrado na calculadora lá nos slides. Vamos voltar para lá então. Tá aí, 1.335,28, tá ok? Bateu certinho. Agora vem a questão do investimento. Então vocês vão abordar, tá? Essa questão aí de cálculo da calculadora, aproveitar aí, né? Fiz uma mescla de assuntos aí para vocês aproveitar ao máximo aí o conteúdo. Então, traz aí assunto, como eu já disse, né? Aprender a aplicar em ações, assunto meio distante da maioria dos investidores e estudantes, mas ainda assim trata-se de algo importante e atual, tá? Tem crescido muito, inclusive. Muitos brasileiros têm entrado nessa aqui e muita gente tem se dado muito bem, tá, gente? Por isso tem que ter muita cautela, mas basta estudar, aprender mesmo e investir. Deve ser discutido entre nós. Então, o grupo ficará a cargo de estudar este tema e trazer informações à turma e compará-lo com a situação optada por Tiago, né? Tiago, ele fez aqui um investimentozinho de renda fixa e tal, depois juros compostos, enfim. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês podem abordar alguns assuntos. Eu trouxe aqui alguns tópicos, tá? A título de sugestões, como investir, o perfil dos investidores, a vantagem de ações, as formas, tal. Como é que foi o cenário de ações em 2019, tá? E considere os riscos. Vocês vão falar bastante sobre risco, né?
Demonstrem exemplos práticos, numéricos. O pessoal ficou travado nisso aqui. Ah, professor, eu vou usar o quê? Que taxa, que tempo e tal. Gente, isso aqui é simulação. Simulação, é vocês trazerem alguma novidade, trazer alguma informação bacana. E como é que vocês vão encontrar isso? Olha só o que eu fiz. Fiz agora para montar aqui esses slides para vocês aqui. Eu digitei quem comprou ações, lucrou. Olha a informação que eu obtive. No dia 17 de março, fulano de tal, eu vou abrir o site para vocês ali. Comprou 5.000 ações da Vigor, da empresa Vigor, no início daquele pregão, adquirindo mais 10.000 ao longo do dia, o que resultou um custo total de R$ 142.000. Na noite do dia seguinte, a Vigor anunciou, após o fechamento, um OPA a um preço de R$ 25 por ação, quantia 163% acima dos R$ 9,50 pagos pelo Rui, que foi o camarada que investiu. Na segunda-feira, os papéis da Vigor abriram em alta 86% a 18,01, encerrando o pregão daquele dia 22. Então, olha só, vocês conseguem, por uma simples busca no YouTube, vocês conseguem informações verídicas, tá? Quando eu falo assim, tragam exemplos numéricos, traga para a realidade, o mais próximo da realidade possível, para que a gente consiga enxergar isso daí e tal. Então, vamos lá para o Google, exatamente o que eu fiz. Quem comprou ações lucrou. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Aqui, ó, bem aqui assim, acho que foi a primeira. Não sei se foi porque eu já tinha acessado, mas ó, investidor ganha 232 mil em apenas 2 dias. Olha só, vocês têm os percentuais que são dados, você tem o valor que o camarada ganhou, tá? É claro que existe aí a questão das taxas, inclusive é um dos tópicos lá que eu peço para vocês olharem, né? Taxas, né? Tem a taxa de corretagem, enfim, não vou adiantar aqui não. Mas olha só a notícia. Investidor ganha 132 mil em apenas 2 dias em ação esquecida. Aí eles vão falar como foi, por que aconteceu, tal. Foi um golpe de gênio ou de sorte? Entendeu o que o cara fez? Qual foi a saída que ele teve? Qual foi a sacada que ele teve? Então foi uma busca simples. Uma simples pergunta que eu não coloquei nem interrogação. Era simplesmente quem comprou ações de alguma coisa lucrou tanto. E eu achei essa. Provavelmente vocês vão olhar, trader que lucrou 5 mil milhões na bolsa, contem qual ação, não cheguei a abrir isso aqui, mas já é um outro exemplo aqui prático que vocês podem utilizar, tá, gente? Então é um assunto muito vasto, como dito, é um assunto que assim, dá pano para manga, vamos dizer assim, em termos de fala, mas vocês já estão capacitados aí, haja vista já estarem no 5º período, né, finalizando inclusive, então vocês já são pessoas capacitadas a fazer esse tipo de análise. Muita gente se assustou aí com a nossa calculadora HP12C, mas vocês viram, não tem bicho de 7 cabeças não, tá? Esse comparativo aqui, se vocês forem comparar um tipo de investimento com esse exemplo aqui, basicamente vocês vão usar os cálculos de juros compostos na calculadora, que são os mais básicos. Digitou no YouTube aí juros compostos, vocês encontram isso aí sem erro. Tá ok, pessoal? Essas são as dicas que eu queria dar para vocês. Sucesso aí no trabalho, bons estudos e fiquem com Deus. Até mais.